Como escutamos esta passagem do Evangelho retirada de São João, que é normalmente um Evangelho muito denso, se é mais um Evangelho para meditar do que para falar sobre ele. No entanto, vou tirar aqui 2 ou 3 ideias que se ligam umas com as outras e que me parece que têm a ver com a proposta de hoje. E se calhar a primeira de todas era esta que parece ser importante a gente recordar, aquilo que diz Jesus tão claramente, que Ele não veio ao mundo para condenar ninguém, que Ele veio ao mundo para salvar. Isto porque, por vezes, a ideia que a gente possa ter de Deus ou até do próprio Jesus é como alguém que vem para condenar, e quando Ele diz, não podia ser mais claro, Ele vem para tentar salvar, para procurar salvar. No entanto, isto tem a ver com a imagem que nós temos do próprio Deus, o modo como olhamos para o próprio Deus, que se calhar vem já do princípio, quase desde o princípio, como é simbolicamente referido no livro do Gênesis, com Adão e Eva, depois do pecado, ficaram com medo de Deus. Já não têm aquela vontade, já não têm aquela confiança que teriam antes, então olham para o céu com um certo receio. Um Deus a querer vir ao seu encontro, da parte dele, e nós com um certo receio, sobretudo, obviamente, com a realidade do pecado. E então, como digo, Jesus não poderia ser mais claro, não vem para condenar ninguém, não vem para julgar ninguém. Ele próprio ia dizer várias vezes para não julgarmos nós próprios, Ele próprio também não vem para condenar, vem para salvar. Às vezes a nossa reação também diante do pecado, diante de alguém que falha, ou diante de nós próprios que falhamos, pode ser essa mesmo, de condenar. A pessoa já está em baixo porque deu algum passo em falso, e então ainda pôr mais peso em cima, ou castigar, ou punir, ou recriminar, em vez de tentar ajudar, em vez de tentar resolver, solucionar, encontrar vias de solução. E parece muito essa a via de Jesus, de tentar encontrar caminhos de solução, como ele diz que não vem para condenar. Podia ser ingênuo pensar então, se Jesus não vem para condenar, então que não há condenação. Bom, Jesus também fala aqui do contrário, que há condenação, mas depende muito mais de nós próprios do que Deus, obviamente. Deus está de braços abertos à nossa espera. Agora, o rumo que nós damos à nossa vida, se é numa direção ou se é noutra, esse é que depende de nós. O nosso Deus está de braços abertos, como disse alguém, que as portas do céu estão não só abertas, mas se permitem escancaradas até para nos receber, mas depende de nós em que direção é que queremos caminhar e que rumo é que queremos dar à nossa vida. E sabemos bem qual é o caminho para o céu, o próprio Jesus nos indica, que Ele próprio é o caminho. Poderia pensar que não, Jesus fala aqui também de algo que parece estranho à primeira vista. Os homens amaram mais as trevas, é que alguém pode amar mais as trevas do que a luz. Não gostamos todos nós da luz, não gostamos todos nós do bem e da verdade, e de que as coisas sejam feitas ao claro. E Jesus revela muito sinceramente e muito diretamente, nem sempre, se calhar, por vezes quando damos um passo em falso, às vezes a tentação, se calhar a reação espontânea pode ser tentar não ver, ou preferir não ver, tentar pôr, como se diz, por baixo do tapete, ou tentar ficar naquela dimensão vaga, obscura, sem assumir a responsabilidade, sem tornar as coisas claras. E nesse sentido podemos amar mais as trevas em alguns momentos da vida, amar mais a não claridade, não se descubra os passos que possamos ter dado em falso, ou a nossa limitação, ou as nossas fraquezas, o facto de não sermos perfeitos, quem é que é? Mas por vezes isso é difícil, sobretudo diante uns dos outros, e às vezes até diante do próprio Deus, assumir os nossos limites, assumir as nossas fraquezas. Todos gostamos da verdade, mas se calhar nem sempre este assumir a própria verdade. Jesus faz aqui referência a um episódio passado com o povo de Israel, a caminho da terra prometida, ao longo do deserto, este das serpentes, simbólico, bastante simbólico, e o povo de Israel ia a caminhar em direção à terra prometida, que não é algo que se alcança de um dia para o outro, e nem sequer de um ano para o outro. É uma caminhada que demora bastante tempo. Então bem sabemos a história, a certa altura o povo de Israel começa a reclamar, começa a maldizer,
a reclamar uns com os outros, a maldizer uns aos outros, e ao próprio Moisés e até ao próprio Deus. E como essa maledicência envenena um pouco o ambiente. E se calhar as serpentes indicadas lá são um pouco sinal disso mesmo, de como a nossa maledicência, como as palavras, a crítica, sobretudo a crítica nas costas, como isso envenena o ambiente. E então a solução proposta aqui é colocar exatamente as serpentes num poste e bem visíveis para toda a gente. Há pouco a falar de não gostarmos da luz ou de não gostarmos de evidenciar as coisas e às vezes o revelar, pode parecer que não, mas às vezes o revelar diante dos outros ou diante de um confessor, o nosso próprio pecado pode ser caminho de purificação, de trazer à luz a nossa própria verdade. E como isso é libertador, ou como isso pode ser libertador, como diz Jesus, a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer dizer que seja fácil. Jesus também nunca promete que o caminho dele é fácil, nem sempre o mais difícil também. É o caminho que é. E então, mas diz que a verdade nos liberta. E sobre esta verdade da purificação, de reconhecer a nossa própria verdade. Não temos de estar a usar máscaras ou a fingir ou a pretender que somos aquilo que não somos. Que só nos prende mais, só nos coarta a nossa liberdade, só nos tira a alegria para viver. Então, apesar de não ser fácil este pôr em evidência, tal como a serpente, não é? Colocar cá para fora e que toda a gente veja, pode nos ajudar a libertar, exatamente. Pode ser caminho de libertação. E Jesus aqui neste Evangelho faz o paralelo da serpente com ele próprio. Não deixa de ser paradoxal como é tanta coisa quando contemplamos os mistérios da vida de Jesus. Pode ser paradoxal este Jesus que diz vai ser elevado o Filho do Homem, vai ser elevado. Bem estranho o que ele está a dizer. Bem estranha esta elevação. Para quem o viu ser crucificado na cruz e depois levantarem a cruz diante de toda a gente. Faz lembrar aquilo que o próprio Jesus também disse antes. Aquela pessoa que se exalta acaba por ser humilhada e a pessoa que se humilha acaba por ser exaltada. E são estes paradoxos da vida. E esta elevação de Jesus coloca de facto Jesus bem visível para toda a gente. E o seu sofrimento também bem visível para toda a gente. E no seu sofrimento então o nosso pecado. Não é o pecado de Jesus certamente. Então, ao olhar para Jesus, isso pode fazer cair na conta do nosso coração da nossa necessidade de conversão. Tal como as serpentes e o veneno, o próprio Jesus colocado, ou as consequências do pecado, quando a gente as contempla, pode nos ajudar a caminhar na direção certa, da conversão, da libertação. É isso que Jesus nos propõe e a Quaresma pode ser um tempo muito bom para isso, no fundo, de revelar, de trazer ao de cima exatamente a nossa própria verdade, que nos liberta. Se bem que aqui pode ser um bocado perigoso o que eu estou a dizer, da questão da verdade, porque podemos cair na tentação, da qual o próprio Jesus nos chama a atenção, de não julgar os outros. Às vezes apontar para as falhas dos outros, ou aquelas que a gente julga ser as falhas ou defeitos dos outros, e como nos podemos enganar tão facilmente, quando nos fazemos juízos uns dos outros. Obviamente a questão da conversão é cada um olhar para si próprio, não cada um olhar para os outros, não cada um dizer ou pretender saber qual é a verdade do coração do outro, porque isso não sabemos, certamente não sabemos. Sabemos o que é que está por trás, o passado, as intenções, as dificuldades da pessoa, as dores que está a experimentar, aquilo que procurava alcançar quando fez o que fez. Perdemos o pé completamente quando entramos nesse domínio de querer julgar os outros. Já um bocado dentro de nós próprios já sabemos um pouco melhor, se calhar, o que é que se passa dentro de nós. Portanto, esta questão da conversão, ou de ver as consequências do pecado, podem nos ajudar, ou de revelar a nossa própria verdade. Pode nos ajudar neste caminho de purificação e de libertação. Portanto, recordar então, como eu dizia, que Jesus é colocado acima de nós para que a gente veja, não é? Estranho a forma como ele é colocado acima de nós, o homem das dores, o homem do sofrimento, para que a gente veja que o pecado tem consequências, que as decisões que nós tomamos na nossa vida, e as más também, têm consequências na vida de alguém. E na nossa também. E por isso é que o pecado se chama pecado, porque causa sofrimento, porque causa destruição,
porque reduz ou mata a vida. Então Jesus coloca-se, ou é colocado por nós dessa maneira, para que a gente possa contemplar, é um de olhar para aquele que trespassaram. Profecia que se realiza, ou que se tem vindo a realizar ao longo destes 20 séculos ou 21 já, quantas pessoas, quantas gerações, quantas pessoas não terão olhado e continuam a olhar, como hoje vamos olhar, para aquele que trespassaram. E aí aprender tanto temos a aprender com Jesus. Verdadeiramente mestre. Verdadeiramente o nosso mestre. E que revela aqui também, estando na cruz acima de nós, que há alguma coisa maior, aliás, se posso dizer, bem maior do que o nosso pecado. Bem maior que as nossas limitações. Bem maior do que as trevas que a gente possa ter no coração. Que é a sua capacidade de perdoar. Que é o seu amor, que é a sua capacidade de regenerar, de renovar ou de redimir o mundo. E digo isto porque vezes, depois do pecado, sobretudo, podemos entrar em desespero, ou na situação como vemos agora o mundo, situação difícil, mais guerras ou a ameaçarem cair, a violência, os direitos humanos a não serem respeitados, o risco de a gente desistir, ou pensar que não há esperança, ou que a humanidade não tem salvação, não tem caminho de saída. Pois, curiosamente, o nosso Deus olha para nós e encontra sempre caminhos de saída. É sempre capaz de ver a bondade que existe, de facto, no nosso coração. Mais até do que a maldade. Capaz de ver o potencial e a luz que existe mais do que as trevas. Dizia nisto porque o amor de Deus é maior, é mais forte, como se revela na própria crucifixão de Jesus. Não é a maldade que vence, é o perdão dessa maldade, que é maior, que abraça e sobrepassa a nossa maldade. Mesmo crucificando o nosso Mestre que foi enviado, crucificando o Filho de Deus, ainda assim a graça é maior e o amor de Deus é maior. E é nisso que atenta a nossa fé. Não é certamente nos nossos méritos, nem sequer a nossa capacidade para a santidade, porque não a temos por nós próprios, certamente não a temos. É a fé no amor do nosso Deus, que sim é mais forte. Na esperança que o nosso Deus tem em nós, na fé que o nosso Deus tem em nós, que é inverter um pouco as coisas, não é? A fé que nós temos em Deus, a fé que o nosso Deus tem em nós. E essa sim é mais forte. E essa sim é que é o fundamento da nossa fé. Não somos nós o ponto de partida, nem sequer para a própria fé. O ponto de partida é um outro. E aí sim a nossa fé tem raízes sólidas para crescer. Precisamos ao Senhor a pouco e pouco, como na vida espiritual é tudo, normalmente a pouco e pouco, com passos, alguns maiores, outros mais pequenos, mas que a pouco e pouco a nossa vida seja um pouco mais próxima, ou cada vez mais próxima desta vida que Jesus propõe, deste caminho de vida que Jesus propõe e que nos convida. Que assim seja.